pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Quantos estão felizes assim, dá não um brado, mas um berro assim de glória a Deus? Olha, essa igreja que eu acredito, essa igreja fervorosa de espírito, amém? Como foi a tua semana? Como foi a tua semana? Como foi o teu domingo? E como vai ser essa semana ainda? Esse indicador de profeta e profetiza assim, diz assim será. E se tem mão, aplaude ele bem forte. Glória a Deus. Você só atrai aquilo que você profetiza, amém? Você profetizou que vai ser abençoado, vai ser mesmo. Em nome de Jesus. Quero louvar a Deus aqui por todos os nossos visitantes, pela sua ilustre e marcante presença aqui hoje. Não tenho palavra como irmão, como igreja, como pastor, da sua presença aqui hoje. Isso é muito importante para nós e nós vamos mostrar isso. Amém? 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 Somos uma igreja pequena, uma igreja simples, como diz o pastor aqui, um braço da igreja do Senhor aqui nessa cidade. Estamos aqui estabelecendo e propagando, estabelecendo o reino de Deus e propagando a glória de Cristo, amém? E se você sentir vontade de congregar com nós, estar com nós, você é muito bem-vindo, amém? E nós vai ser um calo no teu pé, nós vai ser um incômodo no teu sapato. Sabe quando você coloca um calçado assim, parece que tem alguma coisa? Eu não consigo andar, irmão. Eu paro em qualquer lugar e tiro se tiver alguma coisa. E nós vai ser esse calo no teu sapato, para te empurrar para o teu propósito. Nós temos um lema aqui que é amar a todos, cuidar aqueles que querem ser cuidados e enviar a todos para dentro do seu propósito, amém? Nós queremos ser aquele tripulante que estava com Jonas no barco, quando ele estava para ir para Nínive, ele desceu para Tarsis. E os tripulantes foram ali e jogaram Jonas no mar, e para ele cumprir o propósito dele. Nós queremos ser esse tripulante na sua vida, que vai te jogar para o percurso original de Deus na sua vida, para aquilo que você nasceu para fazer, que é cumprir o propósito de Deus na sua vida, amém? Para a sua vocação. Eu acredito muito em vocação, que nós somos chamados e escolhidos por Deus com uma vocação. E a vocação, ela vem antes da vida. Antes que, quando você já estava sendo gerado no ventre da tua mãe, o Senhor já estava fazendo planos para você. E o tema dessa campanha é planos. E os planos de Deus vão se concretizar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus, pelo nosso ministro João Paulo aqui, que fez todo esse site. É mesmo? Tá chique. Site? Nós é tudo atrasado, irmão. Oh Deus. E agora tem até site. Glória a Deus. Evoluímos um pouco. Glória a Deus. Se inscreva lá e eu creio que vai ser bênção na nossa vida, amém? Muitos dos nossos irmãos, muitas pessoas que congregam com nós, moram em outras cidades. Tem muitas ovelhas fora de Foz do Iguaçu, de outros estados, e sempre estão ali nos acompanhando. A gente louva a Deus por a vida dessas ovelhas preferidas, amém? Amém. Temos um projeto social aqui na igreja, que é nossas primícias, irmãos, que é a cesta básica. Todo mês, na primeira e segunda semana do mês, a gente arrecada a cesta básica para entregar para uma comunidade e para pessoas carentes. E como a gente entregou essa cesta básica quase próximo do final do ano passado, a gente retardou esse tempo para fazer essas doações agora. Mas a gente pretende aí fazer essas doações entre o dia 20 e 25 desse mês. E a gente conta com a doação de todos vocês. É um projeto que vem do coração de Deus e nós queremos ajudar realmente aqueles que precisam, amém? Amém. Eu sou o primeiro a doar uma cesta básica, porque primeiro tem que começar por mim. O segundo está ali, ó. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
22 cestas básicas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estejam nos entregando essa cesta básica até final de semana que vem, no máximo. Não é só pessoas aqui da igreja que nos ajudam, tem empresários que nos ajudam, tem pessoas que não são do nosso ministério e ajudam, tem pessoas que, nossos irmãos católicos, pessoas espíritas, pessoas que são nossos amigos, nos ajudam também. Fala, pastor, eu quero ajudar nesse projeto aí, achei bacana, e eu quero ajudar. Eu já ajudava muito e estava parado, e agora eu quero voltar a ajudar de novo. Então, se você conhece alguém que tem condição e que pode, ajude-nos a servir, amém? Glória a Deus. E nós queremos servir aí mais de 50 cestas básicas. Já tem algumas ali que nossos irmãos trouxeram, e nós queremos servir vidas, amém? E tem gente necessitada, irmão. É só você descer dentro das comunidades, descer dentro das quebradas aí, descer dentro dos lugares que você vai ver gente passando fome, passando sede, gente passando extrema necessidade. E nós estamos aqui como igreja para ajudar o órfão e a viúva nas suas necessidades. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Queremos ajudar a todos. Em nome do Senhor Jesus. Temos um irmão aqui da igreja que está passando uma necessidade também. Não vou falar o nome dele aqui por ética. Ele precisa de um trabalho. Ele falou, pastor, as contas dele já está tudo atrasada. Vai vencer a segunda conta dele. O irmão assim está em crise, irmãos. Eu conheço ele particularmente. E ele precisa de um trabalho. Se você... Serviços gerais. A última carteira fechada dele fechou 9 anos, quase 9 anos de carteira fechada, a última carteira dele, de zelador de um condomínio, de um prédio. Ele está desesperado procurando serviço. Se você souber de uma vaga de emprego para zelador, segurança, ou qualquer coisa assim, ajude esse irmão, que faz quase 2 meses que está nessa situação. Ele precisa da nossa ajuda, amém? Não vou falar o nome dele aqui por ética, mas ele precisa muito. Mande mensagem do pastor Odelir, pastor Juscelia, pastora Fabiola, os irmãos, os obreiros aí da casa, falem com alguém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 29, que é o tema dessa campanha, e o verso 11. Quero ser bem breve aqui nas minhas palavras, irmão, não quero ser cansativo, porque nós vamos servir a ceia aqui também já. Nós vamos servir a ceia e nós queremos ser sucinto aqui, amém? Glória a Deus. Esperar todos acharem a palavra do Senhor, que diz assim: quero louvar a Deus aqui pela vida do Anderson, glória a Deus pela sua vida, viu? Glória a Deus. Os melhores coaches da região, do Brasil, está aqui no nosso meio. Sempre que você precisar de uma palavra, de um direcionamento, que você precisar de uma capacitação, está aqui nosso irmão Anderson. Louva a Deus pela sua vida. Até eu me interessei. Ô glória! Já aprendi muito com ele, fiquei ali um tempo ali ouvindo e aprendi muito de Deus. Sinto muito grato por você estar aqui hoje conosco e por já quase ser um membro aqui dessa casa. Está quase lá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jeremias 29, versículo 11 diz assim. Vamos ler desde o versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Repita comigo: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Aplauda Jesus por essa palavra novamente. Preste atenção aqui nessa palavra. Essa palavra é muito forte. Se alguém dormir do teu lado, você dá um cutucão pentecostal nele assim, bem nas paletas dele ou dela, ele acordar, amém? Tem uns irmãos que dormem bastante no culto, irmão. O culto está pegando fogo, um dando glória aqui, o outro levantando a mão ali.
Meu Deus, o fogo está caindo e ele está dormindo, irmão. Ei, Deus tem uma palavra para você aqui hoje. O tema dessa campanha é: eu sei os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês. E planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. A Bíblia diz, irmãos, que a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. A bênção de Deus, mas traz paz. Então esses são os dias que Deus vai cumprir todo o plano que Deus tem para nós. Jó, em capítulo 42, Jó capítulo 42, e o verso 1 e 2 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinas. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Esse capítulo 42, que Jó está falando isso, é a fase que Deus vai mudar a vida dele, que Deus vai restituir tudo aquilo que ele perdeu. As 5 coisas mais importantes que ele perdeu: primeiro, a morte de todos os seus filhos. Segundo, a sua saúde, foi atacado por uma lepra. Terceiro, perdeu todos os seus bens, que era um homem mais rico do Oriente e de Ur dos Caldeus. Quarto, perdeu todos os seus amigos, Eliú, Elifaz, Bildade, Zofar. Só Eliú não apontou o dedo para ele e não acusou ele, que era consequência de pecados. Mas os outros 3 falaram: olha, está pagando o que ele fez. Quinto, perdeu praticamente o casamento dele, porque era um casamento só de fachada, de aparência. Porque a sua esposa, tomada de uma fragilidade, num momento difícil, de um espírito vulnerável, disse para ele: amaldiçoe teu Deus e morre. E ele jogou isso numa balança e disse assim: Deus tem nos dado tanto bem, por que não poderia permitir esse mal? E ele chega até, se você ler em Jó capítulo 2, ele até amaldiçoou o seu dia natalício, o dia que ele nasceu. Mas a Bíblia diz que Jó continuou perseverando. Mesmo oscilando, falhando em Deus, ele foi constante no Senhor. E a Bíblia diz aqui que no capítulo 42 que ele decide orar pelos seus amigos. E Deus decide mudar a sorte dele e mudar a vida dele. E a Bíblia diz que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Tudo que ele perdeu, Deus restituiu para a palma da mão dele de novo. Porque restituição é isso. Restituição fala daquilo que você perdeu, daquilo que foi tirado, daquilo que foi tomado de você. Glória a Deus. Pode dizer um glória a Deus? Quando Deus falar para você assim: vou lhe restituir, significa que algo foi tomado, foi roubado de ti, e Deus vai trazer para suas mãos de novo. Você pode dizer um glória a Deus? Esses dias roubaram a minha aliança. Roubaram a aliança do pastor. Tirei a minha aliança, mandei lavar, esqueci dentro do carro, roubaram. Falei: e agora, Deus? E o pior, era meu amigo. Eu falei: você não precisa me devolver, eu não sei o que aconteceu, eu não sei quem que roubou. Não é do John que deu testemunho aqui não, tá? E falei: amém. Assim seja. Falei: pastora, fica quieta, não fala nada para ninguém, deixa Deus mostrar. Daí chegando aqui na igreja, o irmão chega, olha o meu dedo e fala assim: pastora, cadê a aliança no dedo? Cadê a aliança no dedo do pastor? A pastora falou: depois eu te conto. E perdeu. Ele falou: sabe por quê? Porque eu sonhei essa noite que eu estava dando uma aliança, um par de aliança para vocês dois. Ele falou: então eu vou comprar, vou dar um par de aliança de novo para vocês. O que quer dizer isso, irmão? Não precisou falar nada. Deus mostrou. Não falei nada para ele, não falei nada para ninguém. Deus mostra o que está em oculto.
Deus revela a sua vontade. Deus instituiu. O diabo te tira com uma mão, Deus te dá com as duas. O diabo te fecha uma porta, Deus te dá duas. Deus te abre mais. Se nós não murmurarmos. E foi isso que Deus fez na vida de Jó. Deus restituiu tudo em dobro o que ele perdeu. E ele falou assim: bem sei eu agora, Senhor, que o Senhor pode tudo. E que nenhum dos teus pensamentos, teus planos pode ser impedidos. Agora que ele entendeu, depois que ele já está na reta final do processo da vida dele, porque na nossa vida ou a gente vive o milagre ou a gente vive o processo. E demorou para ele viver esse milagre, mas ele já estava na reta final do processo da aprovação. Por isso que ele diz em Jó 23:10, ele diz assim: purifica-me, prova-me como ouro, e sairei purificado. Ele entendeu, ele tinha uma mentalidade que o que ele estava passando era uma aprovação. Deus, ele prova o coração do justo, ele prova o coração do crente, ele prova aqueles que são dele. Tem pessoas que falam assim: meu Deus, se Deus tocar nos meus filhos, se Deus tocar no meu casamento, se Deus tocar nas minhas finanças, se Deus tocar na minha família, eu morro, eu desisto. Cuidado, viu? Que você só é aprovado por aquilo que você denuncia. Você só é aprovado por aquilo que você fala. A Bíblia diz que o homem é aprovado pelos louvores. Diga comigo: o homem é aprovado pelos louvores. Deus não prova você quando Ele te tira algo. Deus, Ele prova você quando Ele te dá algo. Tem muito crente achando assim: pastor, chega para mim e fala: pastor, perdi tal negócio, perdi tal bênção. Eu falo: glória a Deus. Quase me bate, irmão. Oh meu Deus. Porque entende que uma perca é simplesmente uma perca. E uma perca com Deus não é uma perca. Uma perca com Deus é um ganho. O crente, ele nunca perde. Jesus falou que aquele que perder aqui, a sua vida aqui, achar lá. Mas quem ganhar aqui, perder lá. Então nós não partimos de um princípio do céu para a terra, da terra para o céu, mas é do céu para a terra. Que com Deus nós nunca perdemos, nós só ganhamos com Cristo. Tudo que Jó passou foi um período de provação. Você olha a vida de Abraão, irmão. Deixou sua terra, deixou sua família, deixou seus projetos, deixou tudo para peregrinar. Se tornou um peregrino pela fé. E olha o que Deus fez na vida de Abraão. Quando Jesus, em Lucas capítulo 19, salva Zaqueu, eu me identifico com Zaqueu, irmão. Uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto é Lucas capítulo 19, porque a Bíblia diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Você deu risada, né? Porque não é você, né? Eu me identifico muito com Zaqueu porque ele era pequenininho. E o preconceito é grande contra nós, irmão. Mas tem suas vantagens também, viu? Porque quando Deus faz toda a movimentação profética na igreja, Deus enche a gente, irmão. O pequenininho Deus enche rápido, porque é uma... O anjo só vira contigo assim, já está transbordando. É o crente sardinha, irmão. Ele vira espremido, mas... Vive espremido, apertado, mas sempre está no azeite, está no óleo. Está entendendo, irmão? Quantos crentes sardinha tem aqui? Apertado, mas sempre está no azeite, está em Cristo, está no óleo de Jeová. Ele nunca está enferrujado. Então o crente pequeno, irmão, Deus enche ele rápido. Mas o grandão, irmão, o anjo às vezes tem que dar umas 2, 3, como diz o Marcos Feliciano, né? Tem que dar umas 10 voltas, umas 10 viagens do céu à terra. Mas amém. Já falei aqui para a igreja, se Deus nos der um direito de reivindicação na eternidade, se tiver um artigo na palavra que diz que nós vamos reivindicar lá, irmão. Brincadeira, tá? Mas é sério mesmo. É sério mesmo. Eu quero reclamar, falar: pai, nesse corpo imortal, nessa matéria não tem mais jeito, né, Deus? Mas num corpo imortal de glória eu quero vir uns 3 metros de altura. Eu quero ser quero ser um João Batista, Senhor. Quero ser o maior na eternidade. Né? Jesus falou que Ele é o maior na eternidade. Ele era o maior entre os homens, mas na eternidade Ele era o menor, perdão. Mas aquele que é o pequeno aqui é o maior lá na eternidade. Mas eu acho que vai ser tanta glória, irmão, tanta essência, tanta graça de Deus, que a gente nem vai ter tempo para pensar nisso na eternidade.
Mas dá vontade da... Amém, queridos? Então Jesus salva a vida desse Zaqueu, que é um publicano, que é taxado como um ladrão. E ele recebe Jesus gostoso na sua casa. E Jesus liberta a família dele, liberta ele da corrupção. Porque a primeira coisa quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele liberta da corrupção. A Bíblia diz em Romanos que Deus nos libertou da servidão da corrupção. Nós éramos escravos da mentira, escravos da corrupção, escravos do sistema, do mundanismo, e hoje nós estamos libertos em Cristo. E foi isso que Jesus fez na vida de Zaqueu. E Jesus disse para todos que estavam ali, e disse para Zaqueu: esse também é filho de Abraão. Lucas capítulo 19, versos 10 e 11. Esse também é filho de Abraão. Então, olha só, Deus provou Abraão, mas foi um teófilo de Deus. O que é um teófilo? É uma pessoa que é amiga de Deus. Foi um amigo de Deus. Foi um considerado um homem pai da fé. Um homem que todos da sua época olhava e se inspirava na fé dele. Porque é um homem que vivia pela fé. Um homem que Deus pediu seu único filho e ele entregou a Deus. Você entregaria seu único filho, filho da promessa, o Isaac? E ele foi por uma caminhada de 3 dias, até que chegou no Monte Moriá, que é o Monte da Revelação. E ele montou ali o altar, foi todo preparado, com o cutelo, com as pedras, com o fogo, com o sacrifício que era seu filho. Mas chegou uma hora que o filho dele se tocou. O filho dele falou: pai, eis aqui o cutelo, eis aqui o fogo, eis aqui o altar, mas cadê o sacrifício? Ele apertou o pai dele. E aí o pai dele teve que dizer: o sacrifício é você, meu filho. Deus pediu você. Se fosse eu ia correndo, irmão. Mas ele estava ali disposto. Abraão estava disposto a obedecer. E Isaac estava disposto a se entregar. Como um cordeiro. Como um sacrifício. Na hora que ele monta o altar, coloca o menino de bruço, numa posição fetal. Na hora que ele pega a faca para enfiar na altura das costelas, para perfurar a região do seu pulmão, do tórax, Deus na sua teofania brada através de um arcanjo, de um anjo, e diz assim: agora eu sei que você me temes, não faça isso com teu filho. Ou seja, Deus testou a fé dele, Deus provou a fé dele. E se Deus quiser provar, Ele prova. Ele prova. Eita Deus. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Ele prova a fé dos seus filhos. E Deus não prova quando Ele te tira. Deus Ele prova quando Ele te dá algo. Quem sabe você tem pedido e Deus tem te dado. Você tem clamado e Deus tem colocado nas suas mãos as bênçãos. Você tem buscado e você tem encontrado. Você tem batido na porta, a porta tem que saber. Cuidado, que Deus vai te provar naquilo que Ele está te dando. Porque o homem é provado pelos louvores. Deus está te dando uma chave. Mas o quanto mais é dado, mais lhe é cobrado. Nós queremos muito, mas nós queremos poucas responsabilidades. Deus vai te colocar no lugar onde você precisa e onde você deve estar, mas com muita responsabilidade. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele jogou no jardim do Éden, criou um jardim maravilhoso para eles ali viverem e desfrutarem do melhor de Deus. Porque como nós aprendemos aqui ontem, né? Isso João Paulo pregou. Como é que é as marcas que você falou aqui de bolsa e roupa? Eu falei assim: meu Deus, eu nem conheço as marcas aí, pai. Como é que é mesmo? Prada. Olha só. Olha, já vem de prata, olha, de prata. Olha que forte. E às vezes a gente deixa de colher o melhor da terra e deixa para o ímpio. Sendo que deveria estar nas nossas mãos essas coisas do crente, do justo, do homem e da mulher de Deus, daqueles que são filhos, que têm uma identidade de filho e filha de Deus. Então, às vezes, nós negligenciamos a vontade de Deus, desobedecemos a Deus, Deus Ele entrega para o ímpio e deixa de dar para o crente. Quando o crente endurece seu coração e deixa de fazer a vontade de Deus.
Eu conheço ímpios, irmãos, homens e mulheres, que às vezes eles não são evangélicos, eles não estão na igreja todo culto, eles não são tradicionais, eles não são religiosos, mas eles têm um coração tão generoso, têm um temor a Deus tão grande, buscam a Deus, obedecem a Deus e prosperam nos seus caminhos. E às vezes a gente está dentro da casa de Deus e nós não encontramos o caminho do propósito. Nós não encontramos o caminho da prosperidade em Deus, porque deixamos de fazer a sua vontade. Assim como esse povo de Judá aqui na época do profeta Jeremias, e eu me identifico com Jeremias porque ele era um profeta chorão, né? Eu não sei, irmão, esses dias a gente está chorando por qualquer coisa, né? Antes de vir aqui para o culto, passei uma família, fazer uma visita, cheguei até atrasado aqui na igreja por causa disso, e cheguei na casa, não conhecia ninguém, toda a família ali reunida, esperando uma palavra diretiva de Deus, e na hora que eles começaram a abrir a boca, começaram a contar a história, já comecei a chorar junto com a família. Eu falei, meu Deus, eu nem conheço vocês, nunca vi vocês na minha vida, eu estou chorando com vocês. Sabe o que é isso, irmão? É um sentimento missionário, é a compaixão de Cristo, é você sentir a dor do próximo, é você se interceder, é você ser um intercessor de verdade. Não basta só orar, nós temos que ser um intercessor. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós estamos iniciando um ano, passamos um ano. Por quem nós temos chorado? Por quem nós temos feito algo? Está entendendo, igreja? Sabe por que Deus salvou o povo da mão da Babilônia, dos babilônicos? Porque tinha um profeta que chorava dia e noite. Tinha um profeta que é taxado de profeta chorão. E qualquer coisinha ele falava, Deus, olha minhas lágrimas aqui, Pai. Salva esse povo, tenha misericórdia deles, Deus. Eles não estão entendendo o teu propósito. Eles estão presos espiritualmente, Senhor, mas liberta eles. Tinha alguém que intercedia por eles, era um sacerdote espiritual, era uma voz profética para aquele tempo. Será que nós temos sido essa voz profética? Será que nós temos sido esse intercessor de verdade? Toda geração, irmão, que Deus salvou é porque tinha um intercessor, tinha um sacerdote, tinha um profeta. Quando o povo de Deus estava lutando contra os amalequitas lá em Êxodo, a Bíblia diz que Moisés subiu no monte intercedendo pelo povo, sentou na rocha e estava ali intercedendo de mãos erguidas pelo povo. E por isso que o povo vencia a guerra contra os amalequitas. Arão e Ur, seus irmãos, seguraram seus braços para que ele era humano, e chegaram uma hora que os braços dele cansavam. E espiritualmente ele estava fortalecido, mas a sua carne estava fraca, porque a carne é fraca e o espírito é forte. Por isso que Jesus, quando estava no monte para ser preso pelas autoridades, ele chama os seus 3 amigos, 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e chama a responsabilidade de Pedro e diz assim, nem uma hora você pudesse vigiar comigo? Porque Jesus ali estava sofrendo, era momento de trevas. Ele cobra de Pedro, porque Pedro tinha que estar com ele. Pedro tinha uma chave de autoridade na mão dele. Jesus revelava para Pedro o que não revelava para ninguém. Mas mesmo assim ele preferiu dar lado à carne, preferiu dormir nas horas que mais Jesus precisou dele. Imagina vendo o seu mestre ali suando como gotas de sangue. O evangelista Lucas já disse que ele suou sangue. De tamanha tensão, de tamanha opressão física, humana, espiritual. Jesus precisava de um intercessor, mas naquela hora ali ele não achou. E nós somos humanos. Eu quero dizer para você que seja intercessor na vida de alguém nesses dias. Esses são os dias que pessoas têm projetos, têm planos, e Deus vai colocar você no caminho delas. Você vai ser uma pedra de bênção no caminho dessas pessoas. Você vai ser um canal de bênção sobre essas vidas.
Em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso que eu estou profetizando aqui hoje, igreja. Nós vamos inspirar pessoas, nós vamos animar pessoas. Quantas das vezes, irmão, eu já vi... Sabe aquela... Tem uma historinha do irmão que perdeu o dedo. Uma ilustração. Ele perdeu o dedo e os irmãos foram lá visitar ele na casa dele. Em vez de chegar na casa dele e dizer assim: que pena, né, irmão? Meu Deus, você perdeu o dedo. Vou orar por você, Deus vai restituir esse dedo. A obra vai continuar na tua vida da mesma forma. Alguém chegava lá na casa dele e disse: e agora? Como é que, você é um músico, como é que você vai tocar sem o dedo? Você vai tocar agora só com 4 dedos? Outros chegavam e diziam assim: isso é perigoso, pode gerar uma infecção ali onde você cortou e você pode morrer. Eu já vi alguém morrendo dessa mesma forma. Não sei se já viu alguém falando assim, irmão. Você conta uma coisa, alguém... Ixi. Já vi alguém morrendo dessa mesma forma. O fulano está passando por isso. Não vai durar, vai se separar. Bicho, alguém está firminho, alegria. Ih, fogo de palha, vai passar. Abriu uma empresa agora. Isso, daí eu já conheço, vai falir. Surge uma enfermidade ali, curável. Vixe, é maligna. Porque minha mãe estava assim, meu pai estava assim, meu irmão. Eu falei, só se escapei por Deus. As pessoas já maximizam a adversidade. Um dia uma irmã da minha igreja estava passando por câncer. E o câncer era maligno. E o Espírito Santo falou para mim no monte: ela não vai morrer. Eu falei: o quê? O Espírito Santo falou para mim: ela não vai morrer. O médico disse para ela: olha, 3 meses de vida. Chamou a família e disse: 3 meses de vida. Se ela estiver escutando a live, ela sabe disso. Nós fomos na casa dela. Ela começou a chorar. Ela falou: missionário, entrou pessoas aqui na minha casa. Depois que eu já tinha orado por ela, já tinha profetizado vida, que Deus ia mudar a sentença, que Deus ia curar aquele câncer na garganta dela. O missionário veio pessoas aqui na minha casa e disse assim, já deu até um abraço de despedida. E crente, aqui na minha casa me deu até um abraço de despedida. E disse para minha família, no que precisar, podia contar com eles, para pagar alguma coisa. Falei: sério? Sério? Estou falando, você vem aqui na minha casa. Já se despedindo de mim. Mas eu tenho um decreto de vida. Deus falou comigo. Eu vim lá servindo Jesus, pregando a palavra de Deus. O câncer regrediu, desapareceu. Isso já faz mais de 5, 6 anos atrás. Esse é o Deus que nós servimos, que ainda cura câncer. Ei, Deus te chamou para profetizar a bênção. A Bíblia diz que não... Eu gosto muito de ler Tiago. Leia Tiago lá na sua casa. Leia a carta de Tiago. São só 5 capítulos, irmão, mas 5 capítulos tremendos. O apóstolo Tiago diz assim, que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Ou das nossas palavras fluem rios de bênção, ou fluem rios de maldição. O que nós temos profetizado para alguém? Teve um homem na Bíblia, irmão, Balaão. Ele foi pago para amaldiçoar o povo de Israel. Até que um anjo apareceu na frente da mula e usou para falar com ele, diz assim: por que tu quer amaldiçoar o povo que eu abençoei já? Porque contra os meus ungidos não tem maldição e não tem encantamento. Ei, pastor, estão me amaldiçoando. Estão amaldiçoando o meu relacionamento. Estão amaldiçoando o meu trabalho. Estão amaldiçoando a minha casa. Estão amaldiçoando o meu ministério. Estão amaldiçoando a minha vida. Deixa eu amaldiçoar. Quanto mais amaldiçoa, mais Deus vai frutificar na sua vida. Profetiza isso na sua vida aqui hoje. Diga: quanto mais me amaldiçoarem,
mais Deus vai abrir o caminho para mim. Mais Deus vai me abençoar. Porque contra a minha vida, contra a minha família, não vale feitiçaria, bruxaria, maldições, palavras torpes, não prevalecerá. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus forte. Isaías 54, versículo 17. 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Dá uma glória a Deus. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. O Senhor está dizendo assim, que nenhuma arma, nenhuma ferramenta prosperará contra a sua vida. E toda língua que se levantar contra ti não prosperará. Está entendendo, irmãos? A palavra ela tem o poder de gerar vida e de gerar morte. Por que quando um pai profetiza assim, filho não tem jeito mesmo, esse piá não tem jeito, essa menina não tem jeito, começa a liberar palavras, sentenças de morte, sentenças de maldição, sentenças de perdição para os seus filhos. Esse vai ser bandido, vai ser ladrão, vai ser bêbado, vai ser alcoólatra. Quantas mães falam assim, vai ser igual o pai dele? Quantos pais falam assim, vai ser igual a mãe, vai ser igual o irmão, vai pelo mesmo caminho, lançando palavras malignas. Quantas vezes falaram isso de você? Quando eu tinha 10 anos de idade, as pessoas passavam na frente do meu bar e diziam assim, tá aí, ó, vai ser mais um drogado, vai ser mais um alcoólatra, vai ser mais um bandido. Mas um dia Deus achou graça na minha vida. Com 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, Ele desceu lá dentro do meu bar e me achou. E falou assim, eu vou te escolher, Henrique. Eu te escolhi para fazer diferença. Hoje você não vai entender, mas um tempo você entenderá o que eu estou criando e fazendo em ti e depois através de ti. Deus me libertou. Os crentes, irmão, passavam na frente do meu bar, passavam lá pelo outro lado da rua. Falavam assim, olha, é crente, passando só para não me cumprimentar. Só para não pregar a palavra para mim. Porque lá no bar rolava rap, funk. Eita glória. Aqui estou mais um dia. Sobre o olhar seminário do dia. Meu Deus. Pastor Henrique cantando isso. Misericórdia. Oh Deus. Agora nós estamos sob o olhar de Cristo. Muito loucão da vida. Mas um dia Deus nos pegou por dentro, irmão. Das calças vão aparecendo assim, os cofres da vida. As calças lá embaixo, assim, muito louco. Camiseta assim, grandona. Oh Deus. Aí chegou um dia que Deus nos alcançou. Glória a Deus. Mas na mesma área que o diabo mais lhe usou, vai ser a área que mais Deus vai lhe usar. A área que você foi mais fraca na sua vida, vai ser a área que você vai se tornar mais forte. Sabe aquele teu casamento que já faz 10 anos, 20 anos, que vem assim, levando na barriga? Aquele teu casamento que vem nos trancos e barrancos? É essa área da tua vida, essa área sentimental, nessa área conjugal, que Deus vai te usar para mais salvar gente. Nunca na sua vida você vai salvar tantos casamentos como você vai salvar nessa geração, nesse tempo. Se prepara, o que mais vai encostar em ti é casal quebrados, violados, com alianças destruídas. E Deus vai usar você para restaurar esse casamento. Sabe aquele vício que você lutou tanto do álcool, das drogas, do cigarro? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele é um exemplo vivo.
Ele chegou aqui na igreja, ele e a Ana, e como alguns aqui, com esse vício. E ele chegava para nós e falava: pastor, já faz uma semana que nós não fumamos. Glória a Deus. Faz uma semana que nós não bebemos. Glória a Deus. Nós comemorava, irmão. Já faz um mês, pastor. Glória a Deus. Da Conchita já vai fazer um ano. Glória a Deus. Desse vício eu não morro mais porque eu estou liberto. Não é a igreja que me mudou. Não é o pastor que me mudou. Não é a Santificai que me mudou. É o Espírito de Deus que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Se ele não fazer, não é a Santificai que vai fazer, não é o obreiro, não é o pastor Henrique. É o Espírito Santo que convence. Eu profetizo que na área que você for mais vulnerável, é a área que mais Deus vai te usar para você trabalhar em vidas. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém? Eu creio nisso, veementemente nisso, irmão. Para a glória do Senhor. Porque os mesmos pensamentos que tenho de vós, pensamento de fazê-lo prosperar, pensamento de paz e não de guerra, não de destruição. Eu vou tirar vocês aí da Babilônia. Eu vou resgatar vocês. Vocês precisam sair daí, é chegado o meu tempo. Eu vou fazê-lo prosperar. Vocês estão numa terra que não é de vocês, mas eu vou libertar. Vocês estão exilados, mas eu vou arrancar vocês desse exílio, desse cativeiro, e vou restituir tudo que vocês perderam. E vou trazer vocês para a terra de vocês, para Israel de novo. Vou trazer vocês para Jerusalém de novo. E vou cumprir meus planos, vou dar continuidade. Diga comigo: Deus, o plano de Deus, o padrão de Deus é um padrão de continuidade. Porque Deus é um Deus geracional. Por isso que nós chamamos ele de Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque ele é um Deus de continuidade. Ele não para. A obra dele não para. O reino dele não para. A vontade dele não para. O querer, o efetuar dele não para. Ele vai dar continuidade naquilo que ele começou na sua vida. Nós somos ministrados aqui hoje de manhã cedo no café com os obreiros, que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para aperfeiçoá-la. Isso que você está passando, que você chama de luta, dificuldade, é um processo de afunilamento, de aperfeiçoamento, que Deus está te lapidando, que Deus está te tratando, que Deus está te moldando para aquilo que Ele tem na sua vida, para Ele cumprir todo o desígnio, todo o plano que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Nós somos ministrados aqui ontem que nós crescemos na dor. Hoje fomos ministrados aqui cedo também que todo crescimento dói. Quando você trabalha um músculo que estava travado, que estava atrofiado, ele dói. Quando você vai para a academia e faz um movimento, faz um exercício que há anos e há meses você não faz, você chega em casa moído. Você fala assim: Deus, me renova, Pai. E principalmente quando você faz perna na academia, né? Jesus amado, eu vou profetizar aqui, irmão. Você quer saúde, né? Então volta para a academia. Não espere só a oração do pastor Henrique não, viu? Não é só a oração profética do pastor Henrique que vai te trazer saúde, não. Volte rápido para a academia em nome de Jesus. Não é só o pastor Henrique que faz milagre, não. O personal treino também. Deus levantou esse personal treino, sabia? Eles estudaram para isso. Oh Deus. Mas Deus emagrece. Ô João Paulo, irmão, depois da fala que eu vi do João Paulo aqui ontem, irmão, eu acredito em milagres ainda. Oh Deus, eu estou esperançoso. Cristo em vós é a esperança da glória. Irmão do céu, eu creio em milagre. E os irmãos aqui é só um milagre mesmo. Irmão, nós fizemos um café ali com os obreiros hoje, limparam a mesa.
Parece que passou um espírito devorador aqui, mano. Jesus amado. Não sobrou café, não sobrou leite. Olha, não sobrou um pedacinho de cuco, uns farelos ali, alguma coisa. Tomei o resto do café ainda. Meu Deus. O projeto nosso aqui é dar-lhe voz de comer, né? Vamos dar esse nome aí, irmão. Vamos lá. Mas Deus vai dar graça. Deus vai dar graça. Deus vai cumprir todo o plano na sua vida. Todos os teus projetos estão de pé diante de Deus. Eu encerro essa palavra citando para você José. Eu gosto assim de navegar dentro da palavra, irmãos. Gosto de citar referências bíblicas nas minhas pregações. José teve um sonho que 11 estrelas se prostrava diante da estrela dele. Esse sonho, irmão, despertou uma ira dos seus irmãos. E os seus irmãos chegaram para o seu pai, ele contou para o seu pai. Os seus irmãos chegaram para o seu pai dizendo assim: esse nosso irmão está ficando maluco, ele está doido. Porque Deus fala umas coisas assim com nós às vezes, irmão, tem gente que acha que está louco. O pastor é louco, essa igreja é louca, esse povo é louco. Né? Meu Deus. Mas Deus, ele tem dificuldade em usar crentes normais. Deus pode usar crentes normais? Pode. Mas Deus tem dificuldade em usar crentes normais. Você pode perceber nas escrituras, irmão, que Deus sempre se manifestou em homens que não seguiam o padrão da sua época. Homens que fizeram história, homens que revolucionaram seu país, homens que Deus derramou, homens e mulheres que Deus derramou um avivamento, foram avivalistas nos seus séculos. Foram homens que não eram comuns, que faziam algo que ninguém fez, que pensavam como ninguém pensava, e que eram taxados de hereges, que eram taxados de hipócritas, que eram taxados de seitas. Mas com o decorrer dos anos, até no final da sua vida, eles viam que aqueles homens não eram loucos. Eles eram homens que não mereciam o seu tempo. Eram homens e mulheres de Deus que estavam num nível espiritual superior. Homens e mulheres que andavam no centro da vontade de Deus. Homens e mulheres de Deus que eram precursores, que abriam caminhos. Homens e mulheres que tinham uma visão como ninguém tinha. Por que João Batista, irmão, batizava no Rio Jordão? Porque ali era um ponto turístico. Por isso que ele era taxado de louco. Por isso que ele era um profeta louco. Porque onde todo mundo passava, num centro comercial e referencial e turístico, ele ali apontava o dedo e dizia assim: ó, arrependei-vos, raça de víboras, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, senão sereis devorados, senão morrereis. Homens que, como ele, foram para lugares que ninguém queria estar. E à custa disso, perdeu a sua cabeça, foi decapitado. Mas cumpriu o seu propósito. Você está disposto a dar a sua vida em prol daquilo que você está orando? Você está disposto a dar o seu sangue, a sua vida em prol do Evangelho? Em prol do reino de Deus? Em prol do plano de Deus na sua vida? Você está disposto a abrir mão dos seus planos para viver os planos de Deus? O meu sonho era ser jogador de futebol. Minha avó me levava por todos os lados jogar bola. Ia para Pato Branco, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Curitiba, São Paulo. Ia por todos os lados jogando bola. Quando eu era criança, tinha 5, 6 anos. Eu amava aquilo. E um dia, irmão, fui viajar para Curitiba. E os meus pais não puderam ir, eu fiquei muito comovido. E o primeiro gol foi meu. Eu saí lá do meio da quadra, muito louco. Fui lá na arquibancada e abracei minha avó e falei assim para ela: vou te dar muito orgulho ainda. Eu vou ser um atleta. E ela começou a chorar.
continuei jogando bola. Até os meus 11 anos de idade. Foi quando eu me converti. Eu falei, Deus, será que é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? Um tempo crucial. Um tempo crucial que está tudo para mim crescer. Eu falei, Deus, se não é isso que o Senhor tem para a minha vida, eu abro mão, eu rejeito. E comecei a viver da fé. Comecei a viver do que Deus tinha para mim. E eu falei, Deus, então é um desejo do meu coração, um sonho. Desde os meus 4, 5 anos de idade. Mas então vai tirando isso do meu coração, Deus. Vai tirando. E o sonho do meu pai era ser jogador, que eu sempre fosse jogador. Investiu, e olha no que deu. Oh, Deus. E para ser jogador só se fosse de lateral direito, que eu sempre gostava de ser de lateral direito. Porque o outro não sei. Como que eu vou ser zagueiro, irmão? Como que eu vou pular? Oh, Deus. Só se eu pular com a mão, assim, jogar bola com a mão. Mas amém também. Mas Deus foi tirando isso do meu coração. Deus foi tirando. E Deus falou assim, você não vai ser atleta profissional. Você vai ser o meu atleta. A partir de hoje. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim que nós somos atletas de Cristo. Ele usa esse exemplo. Isso é bíblico, irmão. E nós devemos correr com perseverança para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não sei se esse teu sonho é da vontade de Deus. Troca os teus planos aqui pelos planos de Deus hoje. Deixa o teu sonho no altar e pega o sonho que Deus tem para a sua vida. Deixa o teu projeto no altar e pega o projeto de Deus na sua vida. Às vezes as pessoas olhando aqui para esse tema dessa campanha, uma carta para Deus, a gente escreve os pedidos, as pessoas podem julgar isso, dizer assim, né? Vou escrever aqui e Deus vai fazer tudo. Mas não é bem assim. Nós escrevemos aqui com fé nossos pedidos, vai ser orado, consagrado a Deus. Mas primeiro é a vontade do Senhor que vai prevalecer. Se o Senhor quiser, Ele vai fazer acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 5. Vou encerrar agora. Tiago, capítulo 5. Capítulo 4, versículo 13 diz assim. Pode projetar para nós. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. E aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aqui está falando de planos. Pessoas que falam assim, eu vou, eu posso, eu consigo, eu sei. Deus está falando assim, deixa comigo, deixa eu fazer. Deixa eu trabalhar. Deixa eu ser Deus na sua vida. Esteja na minha dependência. Deixa os planos de Deus prevalecer na sua vida. Em nome de Jesus. Troca os seus planos aqui pela vontade de Deus. E você vai ver que futuramente vai valer a pena. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba essa palavra no teu espírito. Tinha mais uma coisa aqui que eu queria dizer para a igreja, que era muito essencial. Eu não posso ser sem dizer isso para essa palavra. Deus vai cumprir os planos de paz que Ele tem para nós. Mas nós precisamos escolher entre a força do Senhor e entre o prazer dos homens. Diga comigo, para mim viver os planos de Deus, eu preciso escolher entre a força do Senhor e os
prazeres dos homens. Esses são dias que Deus tem. Esse é o ano que Deus já cumpriu o que Ele te prometeu. Mas Deus vai permitir você passar por muitos prazeres. Deus vai te colocar diante de muitos prazeres. Deus vai te dar oportunidade de prazeres. Mas você que decide viver o prazer do homem e o prazer humano, ou viver a força dele na sua vida, ou viver o que ele tem para a sua vida. Homens fortes renunciam os prazeres, mas homens fracos, homens e mulheres fracas, quer derrubar eles, promova o prazer diante deles, coloque o prazer diante deles, e eles caem. Eu quero dizer para você que entre o prazer e a força, escolha a força do Senhor na sua vida. Deus vai permitir muitos momentos, oportunidades, ambientes e até pessoas de prazer na sua vida. Mas você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar ao seu eu. Nós vamos ter que renunciar a ambientes. Vamos ter que renunciar a coisas. Renunciar a pessoas. Renunciar a propostas. Renunciar pratos. Você quer viver o plano de paz de Deus na sua vida? Deus vai te promover muitos prazeres. Mas você vai escolher entre o prazer e a força. Receba essa palavra no teu espírito aqui hoje. Homens e mulheres fracas, promova prazer para eles que eles caem rapidinho. Mas homens e mulheres fortes, promova prazer para eles e eles ficam mais fortes ainda. Está entendendo o que eu estou falando, igreja? José, eu falei aqui sobre José, sobre as estrelas de José. Ele sonhou que 11 estrelas se prostravam diante da estrela dele. Mas chegou um dia em que a mulher de Potifar queria ter um caso com ele. E ela puxou as vestes dele. E tirou as vestes dele. E ela, não contente com isso, falou para o seu marido: ele me tentou seduzi-la. Ele tentou me abulinar. E o marido dela acreditou. Por causa disso, ele foi parar numa prisão, covardemente e injustamente. Sabe por quê? Deus permitiu o prazer, mas ele fugiu. E ele agiu na força do Senhor. Salmo 20. Eu amo a Bíblia, irmão. Não consigo pregar fora da Bíblia. Salmo 20, versículo 6. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra, da sua mão. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, e ouça-nos, ó Rei, quando a Ti clamarmos. A tua força não pode estar em homens, em cavalos, em carros, em coisas, em prazeres. A tua força tem que estar no Senhor. Se a tua força estiver no Senhor, você não vai cair. Você não vai retroceder. Se prepara. Porque foi pregado aqui hoje de manhã cedo também, que a gratidão pode te manter, pode te levar a muitos lugares, mas só o caráter pode te manter nesses lugares. Eu falei aqui sobre Adão e Eva, que Deus colocou eles no jardim do Éden. Sabe o que significa Éden? Significa lugar de prazer. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Ele estabeleceu o nome prazer, porque aqui eles vão desfrutar, eles vão curtir, eles vão aproveitar, eles vão se divertir aqui. Mas no meio daquela árvore, no meio daquele jardim, Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal e disse assim: dessa vocês não vão comer nenhum dos frutos. Era o jardim do Éden, o jardim do prazer, lugar de desfrute, mas ali tinha uma responsabilidade para eles.
eles tinham que ter um comprometimento com aquilo. Está entendendo o que Deus está falando? Deus vai permitir, Deus vai te colocar até no lugar do prazer. Mas você precisa renunciar para viver o propósito que Deus tem na sua vida. Essa é uma frase minha mesmo. Essa é uma frase minha mesmo. O poder da tua conquista está no nível da tua renúncia. Quanto mais você subir o nível da tua renúncia, mais poder de conquista Deus pode te dar. Vou repetir. Quanto mais você elevar o nível de renúncia na sua vida, mais Deus pode te trazer na sua mão o poder de conquista. Eu não sei se você está pegando no espírito. José, Deus elevou o nível dele. Ele elevou o nível de renúncia. E Deus colocou ele diante do prazer. E colocou ele diante do momento. E ele renunciou. A decisão aqui é sua hoje. Não perca a sua vida por uma traição. Não perca a sua vida por uma decepção. Não perca a sua vida por um prazer. Não perca a sua vida por uma mentira. Não perca a sua vida por uma ilusão. Não perca a sua vida por uma corrupção. Não perca o melhor de Deus em você e através de você por um momento. Se prepara, que esse é o ano de muitas promessas, mas esse é o ano de muitas propostas. Promessas e propostas é o oposto. Deus não tem proposta, Deus tem promessa. Tudo que vem com proposta você rejeita, mas tudo que vem em aparência de promessa você aceita que é Deus. Lebriou-se a cana labarraça. Lebriou-se a cana labacanda, rabiou-se a cana labarral, estéria, dácia. Defasto de cana labarral, estéria, dácia. Primeira Coríntios 16, verso 9. O apóstolo Paulo está em Éfeso e ele diz assim, 1 Coríntios 16, verso 9: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, porém há muitos adversários. A porta é o que, irmão? Grande e eficaz. E se abriu já, mas tem muitos adversários. A maior dúvida nesse tempo, pastor, Deus está me abençoando, mas como que eu sei que é de Deus? É quando tem esse aqui, ó, adversários. Pastor, quando que eu sei que é de Deus mesmo? Quando que eu sei que a porta é de Deus, que ela é grande e eficaz? É quando tem adversários. Pastor, não tem adversários, sai dessa porta. Pastor, não tem crítica, sai dessa porta. Pastor, não tem perseguição, sai dessa porta. Pastor, não tem calúnia, sai dessa porta. Pastor, não tem oposição, sai dessa porta. Porque a porta que Deus abre é grande e eficaz, mas porém há muitos adversários. Tenha uma consciência disso. E vai ter muitos adversários, espirituais e físicos. Mas a porta que Deus abre, o homem não fecha. E a porta é grande. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Não pense mais pequeno. Não pense mais barato. Deus tem o melhor para você. Pense em grande, e Deus vai trazer nas suas mãos. E é eficaz, é forte. Se eu pegar esse copo aqui e tirar, irmãos, essa tampa, eu não sou tão forte assim, mas se eu amassar, se eu apertar aqui com toda a minha força, vai amassar. Por quê, irmão? Porque é descartável. Deus não trabalha com coisas descartáveis. Deus trabalha com aquilo que é sólido. O que Deus dá na sua mão é permanente. Você pode amassar, pode apertar, que ele não se quebra, porque é eficaz, é permanente, é sólido. Aquilo que é de Deus na sua vida pode começar num processo de líquido, mas ele tem que terminar no estado sólido. Pode começar vulnerável, mas no meio desse caminho tem que se tornar sólido. Por isso que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Há muitas pessoas que só crescem na graça e se tornam meninos espirituais. A sua vida espiritual, a sua vida ministerial nunca tem uma evolução
e nunca tem um crescimento, porque só quer crescer na graça. Tipo assim, eu não preciso estudar, eu não preciso me aperfeiçoar, eu não preciso buscar o conhecimento. Leia Provérbios na tua casa nesses dias, nesse ano. Leia Provérbios inteiros na sua vida. E você vai ver ali a busca pelo conhecimento. Mas tem pessoas que querem crescer só no conhecimento e deixa a vida do Espírito, a vida do fervor, do avivamento espiritual de lado. Deixa a consagração, deixa o jejum, deixa a meditação, deixa as práticas espirituais de lado. Tem quantas pessoas aqui, irmãos? Pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para você erguer tua mão não, tá? Tem quantas pessoas aqui que faz quanto tempo que não jejuam? Tem pessoas quanto tempo que não faz uma consagração? Tem pessoas quanto tempo que não falou que ia ler a Bíblia inteira e nunca leu? Quer ter um devocional com Deus e nunca teve? Uma vida fervorosa, ativa no Espírito? E Deus está esperando isso de nós. Não despreze o conhecimento, mas não deixe o fervor espiritual de lado. Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não deu espírito de covardia, mas sim de amor e de equilíbrio e moderação.